Quem é mais forte, a Sumire ou a Sarada? E quem se daria melhor, a Chocho ou o Shikadai? Bem-vindos à parte 3 do meu ranking de Genin. Então, pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e no vídeo de hoje eu vou fazer a terceira e última parte, finalmente, daquele ranking de Genin que eu tava fazendo já desde o final do ano passado, né? Eu não lancei tudo seguido pra não ficar aquele conteúdo cansativo, né, e tudo mais, e eu tinha outros assuntos que eram prioridades, como o caso dos vídeos sobre chakra, tem as análises dos capítulos também e tal. Então, hoje eu vou fazer a última parte. Eu prometo que eu não faço mais listas tão longas, vou fazer listas mais curtas, talvez um top 5, poder explicar melhor cada personagem. Mas, enfim, eu espero que vocês gostem. Meu principal objetivo com essa lista é falar um pouquinho dos personagens, comentar um pouquinho daqueles que são mais esquecidos. Muita gente não lembra do Doshu, da Tarui, do Toroi, da Yoda e assim por diante, né? Então, essa lista, meu objetivo é trazer eles mais perto de vocês. E a forma de funcionamento dessa lista, classificação e o porquê que eu faço classificação, tá no primeiro vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards, beleza? E como a lista é longa, eu não vou me enrolar muito. E se você gostar, por favor, deixa o like aí embaixo, que isso me ajuda muito a continuar crescendo e ajuda a me divulgar o canal, né, e tudo mais. E assim eu posso realmente ajudar as pessoas a entenderem melhor um pouquinho da obra que eu amo muito e eu espero que vocês gostem muito também dela. Eu vou amar você, vou beijar você e vou cuidar do seu capim no telhado. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Só recapitulando as posições anteriores para não dizer que eu esqueci de alguém. Primeiro, alguns que não se classificaram ou por não ter feito ou por não ser ninja. O primeiro caso de não ter feito é o caso dos companheiros do Seki, lá do Exame Chunin. Eles até agora não mostraram nada, eles só caíram. Outro caso é da Tsubaki, porque apesar de tudo, apesar de ter visto as habilidades da Tsubaki e tudo mais, ela não entrou na lista porque ela não é uma ninja, ela é uma samurai, apesar dela estar completando missões como ninja. E outro caso de alguém sem feito é o caso da Tarui, que é aquela companheira do Yurui e do Toroi. Infelizmente, ela não demonstrou nenhuma habilidade, apesar de ter esboçado a capacidade de usar o Lariat. Esses não entraram na lista, por esses motivos que eu falei. Mas em 25º lugar nós temos o Hoki Taketori, em 24º lugar nós temos a Tsurui Itoi, em 23º lugar nós temos o Seki, em 22º lugar nós temos o Renga, em 21º lugar nós temos o Denki, em 20º lugar nós temos o Toroi, em 19º lugar nós temos o Doshu, em 18º lugar nós temos o Metal Lee, em 17º lugar o Trigêmeo Senka, o Sazanami Senka, o Mikanami Senka e o Takanami Senka. Em 16º lugar, nós temos a Enko Nikoma. Em 15º lugar, nós temos a Haku Kuroi. Em 14º lugar, nós temos a Namida Suzumeno. Em 13º lugar, nós temos o Inojin Yamanaka. Em 12º lugar, nós temos a Wasabi Zuno. Em 11º lugar, nós temos a Yodo. E, em 10º lugar, que foi o último que eu falei no último vídeo, nós temos o Yurui. Então agora a gente vai retomar a partir do 9º lugar. Voltamos já! Em 9º lugar, nós temos o Araya. O Araya é aquele companheiro do Shin que controla marionetes. E ele é realmente bastante habilidoso. E além disso, ele é bom em Kenjutsu e técnicas com lança, além de bastante estrategista. Porque na luta que ele teve contra o Inojin e depois contra a Sarada, esse não teve fora da arena de luta. E de lá ele foi controlando a marionete dele, para encontrar brechas e acabar derrotando eles. Com o Inojin realmente deu certo, ele foi muito imprevisível com o Inojin. Mas com a Sarada, graças ao Sharingan, ela conseguiu ver as linhas de chakra e ela conseguiu derrotar ele. E ele parece ter um medo de palco parecido com o do Metal Lee. E quanto às habilidades dele, né? Como eu falei, ele controla marionetes, então, além da técnica de marionetes, ele usa os fios de chakra. Ele é capaz de invocar as marionetes a partir de um pergaminho. Ele tem algumas marionetes. Uma que parece com ele, e ele tem uma salamandra parecida com aquela do Kankuro, que ela é capaz de cavar muito rápido e encontrar coisas escondidas no subsolo. Look over there! Where? Em 8º lugar, nós temos o Iwabi Ueno. O Iwabi é realmente muito forte. Ele já é capaz de usar a transformação da natureza, que o Naruto foi aprender só lá no Shippuden, ele já usava na academia, antes mesmo do Boruto aprender, e o Boruto era um gênio. Tudo bem que ele tinha reprovado algumas vezes na academia e tudo mais, mas mesmo assim não é algo comum para alguém na academia. Foram poucos que fizeram isso durante a academia. E dentro das habilidades dele como transformação da natureza, ele consegue manipular o estilo terra. Eu expliquei um pouquinho melhor no vídeo sobre transformação da natureza, que eu vou deixar aqui nos cards. E manipulando o estilo terra,
ele consegue fazer paredes de terra, não uma só, mas também várias ao mesmo tempo. Isso para prender oponentes ou só para se defender. Ele consegue também capturar inimigos com estilo terra, criar túneis, criar uma marreta com o Jô dele, já vou falar do Jô dele, e ainda criar um fluxo de terra crescente para atrapalhar a passagem dos inimigos ou para pegar eles de surpresa. Além disso, ele é bastante habilidoso com ninjutsu e com taijutsu. Inclusive, ele tem um bom controle de chakra comparado com os outros do time dele. Tanto que foi por isso que ele foi escolhido para treinar o ninjutsu médico ao invés do Denki e do Metal Leaf. E dentro desse treinamento, ele conseguiu separar 2 líquidos diferentes, o que seria muito útil durante uma missão para retirar um veneno. E a principal arma dele, apesar dele usar uma Fuma Shuriken, é um Jô, que é um bastão grande que ele usa para atacar e defender dos inimigos. E dentro desse bastão existe uma Tanto, que ele usa também para finalizar alguns inimigos de vez em quando. E ele se mostrou também bastante estrategista, principalmente naquela primeira luta contra o Boruto. Sem contar, é claro, a força dele. Fisicamente, ele é um dos mais fortes que a gente já viu. E claro, assim como todos os colegas do Boruto, o Abe também consegue usar aquela técnica do Iruka, aquela técnica de restrição que eles usaram no Kakashi. Porra, meu, de novo? Para com isso aí, meu irmão. Eu não sou nenhum babaca, não. Em 8º lugar, nós temos o Shikadai, que é filho do preguiçoso Shikamaru e da Princesa dos Ventos. O estilo de luta do Shikadai é basicamente o que o pai dele tinha e o que a mãe dele tinha. Então isso torna ele muito versátil, porque ele tem as habilidades de suporte que nem o pai dele, e ele é muito bom nisso, e ao mesmo tempo ele não deixa de ser ofensivo, porque ele tem bastante habilidades ofensivas, que puxaram pro lado da mãe dele. E isso nos leva para a principal característica dele, que também é a principal característica do Shikamaru, que são as estratégias. Ele demonstrou ser muito sagaz, muito esperto e muito preparado, porque na luta contra o Boruto, ele já tinha estudado todos os movimentos do Boruto antes da luta, que era para poder contra-atacar contra tudo que ele tivesse. E se não fosse o Kote, o Boruto realmente teria perdido a luta. Ele também foi muito elogiado pelo Naruto, né, o 7º Hokage, e pela missão que eles fizeram para resgatar o Mitsuki. Porque o Shikadai, ele foi o único que conseguiu entrar em contato com o Konoha, e ele se mostrou muito furtivo também durante essa missão, e a missão só foi um sucesso graças a ele. E essa estratégia, ele usa dentro da formação Ino-Chikacho. E falando em formação Ino-Chikacho, a gente não pode deixar de fora a técnica de sombra dele, que é a técnica assinatura do clã Nara, né? E com essa técnica de sombra, ele é capaz de restringir inimigos, seja um inimigo ou múltiplos inimigos, e ainda foi capaz de aprender uma habilidade que o Shikamaru foi aprender só no final do clássico, ele já sabia pouco depois do exame Chunin, que é a técnica de estrangulamento, que ele usou para se acordar, da mesma forma que o Shikamaru tinha usado para quebrar o dedo dele para escapar do Genjutsu da Tayuya. Outra coisa que ele usa muito, que é uma característica do pai dele também, são algumas ferramentas ninjas, como bomba de fumaça ou papel explosivo. Assim como ele demonstrou capacidade de se adaptar usando ferramentas que ele tinha disponível no lugar. Mas nem tudo se baseia só no pai dele. Como eu falei, ele também herda muito das habilidades da mãe dele, porque ele é capaz de usar o estilo vento, assim como a mãe dele. E com o estilo vento ele pode usar técnicas mais simples, como a corrente de ar, e técnicas um pouco mais complexas, como aquela técnica que eles usaram contra a marionete do Urashiki. E ainda tem uma habilidade que ele ainda não foi visto usando, mas já foi citada dentro dos guias que ele aparece, que é a técnica da foice da Doninha, a principal técnica da Temari. É mesmo? Em 6º lugar, nós temos a Chocho Kimichi, que é companheira do Inojin e do Shikadai que eu acabei de falar. A Chocho, ela é um prodígio desde muito nova, porque ela é capaz de usar as técnicas do clã dela com muita maestria desde a Academia Ninja, e ela se mostrou uma grande gênia, apesar daquele jeitão dela, né? Que o anime tenta forçá-la como engraçada, mas a maioria das vezes não dá certo. A Chocho, como eu falei, ela é especializada no estilo de luta do clã dela. Então, desde a academia, ela já usa técnicas que o Choji foi usar só no final do clássico, e com muita dificuldade ainda. E com tamanho múltiplo parcial, ela ainda foi capaz de desenvolver uma técnica própria, quando ela quebra o chão e usa aqueles destroços para lançar contra o inimigo. E além disso, outro tipo de técnica do clã Kimichi que ela conseguiu usar muito cedo foi aquela técnica da borboleta que o Choji usa só no final do clássico e com a ajuda das pílulas. O Choji só foi conseguir usar realmente ela, sem as pílulas, sem ajuda de nada, lá durante a guerra. Então mostra o quão brilhante ela é em relação às técnicas, né? Além disso, ela tem uma ótima coordenação em equipe e ela consegue combinar o estilo de luta dela qualquer outra pessoa. E embora a gente não tenha visto ainda, ela foi citada como usuária do estilo relâmpago. Ela usa o punho trovejante. E por último, e não menos importante, assim como todos os amigos do Boruto, ela usa aquela técnica do Iruka. Eu acho que esqueci de falar do Shikadai também, ele também usa essa mesma técnica. Todos os colegas do Boruto usam. Caralho, o maluco é brabo. E vamos ao 5º lugar, nós chegamos já no nosso top 5. Já não, né, porque o vídeo já deve estar enorme, mas enfim.
Em quinto lugar, nós temos a Sumire Kakei. A Sumire é um dos grandes gênios dentro de Boruto, e ela demonstrou essa capacidade principalmente no começo do anime, onde ela enganava as pessoas e influenciava elas através do chakra do Noe, e ela fazia exatamente o que ela queria, e ninguém desconfiava dela. Então só aí a gente pode ver o quanto ela tem estratégia, e também a gente pode ver um pouquinho da capacidade furtiva dela, né? Já que ninguém nunca via ela junto com os acidentes, embora ela sempre estivesse lá. A gente também viu que ela é muito perspicaz por causa disso e tudo mais, mas o estilo de luta dela se baseia principalmente com o Noe e o estilo água. Falando um pouquinho do Noe primeiro, ele é aquele bicho enorme que o Kakashi teve dificuldade para lidar, o próprio Naruto estava tendo dificuldade e tudo mais, naquela versão final dele, e que depois ele foi nerfado, né? Mas enfim, a Sumire usa o Noe em todas as formas dele. E quando ela tinha o Gozuteno, que é aquele selo que ela tinha atrás das costas, que foi quando ela tinha o Noe naquela fase maior, ela conseguia criar portais para viajar entre esse espaço-tempo e a realidade normal. Ela ainda tem uma versão menor do selo, a gente não sabe se ela tem as mesmas capacidades do que a anterior, mas a gente consegue saber que ela invoca o Noe a partir desse selo. E além disso, com o chakra do Noe, ela consegue influenciar as pessoas e florescer os desejos delas para fazer o que a Sumire quer que faça. E assim como todos os colegas do Boruto, a Sumire também usa a mesma técnica do Iruka para restringir. E falando do estilo água que eu falei antes, a Sumire é muito habilidosa no estilo água, criando clones de água, tiros de água e até mesmo uma parede de água. Ai, água. Eu acho que faz muito bem pra pele e pro nosso organismo também. Em quarto lugar, nós temos uma polêmica, Boruto Uzumaki. Eu pensei em colocar ele um pouco mais pra cima, mas no fim das contas, apesar dele ser um gênio e ter muitas técnicas, a gente tem outras pessoas que conseguem lidar com ele. O Boruto, ele é muito mais versátil do que o Naruto jamais foi. Além das técnicas básicas do Naruto, como Rasengan e Clone, ele consegue usar muitas técnicas elementais desde a academia. Ele é outro que consegue combinar os ataques deles com qualquer um. Além disso, outra técnica assinatura que ele usa do pai dele é a técnica sensual, que se mostrou muito mais útil do que quando o Naruto e o Konohamaru usavam, porque quando eles usavam era mais para nível cômico, e agora quando o Boruto usa é mais estratégia. E é onde a gente chega em outro ponto com ele. O Boruto, ele é muito estratégico, ele pensa nas coisas antes de fazer, então a gente pode ver que ele é um gênio. Além dele usar técnicas avançadas para a idade dele e para a classificação dele, né, ele se mostrou muito estrategista, ele consegue montar estratégias num nível muito mais alto do que a maioria dos personagens. Além de que ele já se mostrou ótimo em taijutsu, em técnicas elementais de Haiton, de Futon, que eu não vou listar tudo, porque realmente é muita coisa que ele consegue usar e a gente vai acabar perdendo muito tempo só com isso. E eu recomendo que vocês vão lá na Wiki dar uma olhada nas habilidades dele. Ele realmente tem muita habilidade. E essas habilidades, ele demonstrou muita facilidade para usar elas. E ele aprendeu só com algumas dicas do Mitsui. No anime ele também demonstrou o quanto ele é furtivo. Além disso, no anime ele conseguiu invocar a Garaga, que é uma cobra gigante. Apesar da Garaga não ser uma invocação pessoal dele, ele não conseguia invocar sempre, ele conseguiu durante algum tempo. E a Garaga foi essencial para derrotar a Kirara. E além disso, ele demonstrou a capacidade de usar algumas ferramentas, como papéis explosivos e o próprio Kote, que virou uma assinatura dele, né? A gente também viu agora, bem recente no anime, ele usando uma lâmina de chakra. E a mesma técnica do Iruka, ele também usa, só que ele usou em um momento diferente dos amigos dele. E isso tudo sem contar algumas coisas lendárias que ele usou. Então a espada Hiramekari, que exigiu muito dele, mas ele acabou conseguindo desferir um golpe com ela. E outras habilidades lendárias são o Jogan, que ele só demonstrou no anime até agora, e o Jogan tem a capacidade de abrir portal, prever onde vai abrir portal e tudo mais. E, sem contar, claro, o Karma. Mas o Karma ele não conta com o Moshiki no controle, porque o Moshiki é muito mais habilidoso do que ele. Eu só conto aqui nesse ranking enquanto o próprio Boruto está controlando. Então assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente pode ver o quanto o Boruto é versátil e o quanto ele é habilidoso, né? O quanto ele é um gênio. Não se preocupe, você consegue! Você não disse que é o protagonista... Em terceiro lugar, nós temos a Sarada. Sim, eu pensei muito em colocá-la em segundo lugar, mas assim, por uma diferença mínima, muito pequena, ela acabou ficando em terceiro. E também por uma pequena diferença, ela acabou ficando em terceiro e não em quarto no lugar do Boruto. O Boruto já era estratégico, mas a Sarada ela consegue pensar em todos os passos antes. E dentro das habilidades dela, ela consegue usar Sharingan, e com o Sharingan ela consegue usar Genjutsu e prever movimentos, copiar movimentos também. Ela consegue usar a super força da mãe dela, mas não com tanta maestria quanto ela. Mas ainda assim, é muito útil, é muito forte, capaz inclusive de desacordar ou até matar alguém, e ela também aprendeu a usar a transformação da natureza ainda na academia. E dentro do estilo relâmpago, ela aprendeu uma técnica bem difícil que o Sasuke vai aprender durante o exame Chunin lá no clássico. E para usar o Chidori, como o Kakashi já explicou,
é necessário o Sharingan, pra você conseguir prever pra onde você vai e onde seus inimigos vão estar. E ainda falando em transformação da natureza, ela é capaz de usar técnicas de cura, mas da versão mais básica possível. Se ela fica muito nervosa, ela acaba esquentando muito o chakra dela e assando aquele alvo dela que ela deveria estar curando. E uma habilidade que ela herdou dos dois pais dela é o Shuriken Jutsu, né? Então ela já foi vista usando fios de aço, ela é capaz de dispersar Genjutsu e ela demonstrou ser muito boa em Taijutsu também. Por uma pequena diferença, ela acabou ficando em cima do Boruto, mas o nível de poder deles é muito próximo. Isso desconsiderando, claro, o Momoshiki tomando conta do corpo do Boruto. Mas daí também já não é a habilidade do Boruto, é o Momoshiki. A Sarada é outra que não tem como comentar habilidade por habilidade dela, porque senão a gente vai demorar horas e horas falando das habilidades dela. Então eu recomendo vocês irem lá no Wiki Naruto pra conhecer um pouquinho melhor das habilidades dela, beleza? Alguém tem que ver isso aí, né? É, alguém tem que ver isso aí. Em segundo lugar, finalmente, nós temos o Mitsuki. O Mitsuki, ele é o filho do Orochimaru. Além de ele ser um dos prodígios, ele também conseguiu dominar algumas transformações da natureza lá durante a academia ainda. Na verdade, antes de entrar na academia, ele já conseguia. E foi ele que ensinou o Boruto a fazer isso. Outro tipo de habilidade, que ele é muito versado, é a capacidade de usar cobras durante o combate, ou lutar da mesma forma que cobras. E as habilidades de cobra ele vem demonstrando durante o anime. Ele usa as cobras saindo da manga dele, e ele consegue fazer vários combos com isso. Mas voltando a falar da transformação da natureza dele, ele é capaz de usar o Haiton, o Futon, o Doton e o estilo Yang. Ele demonstrou ser muito habilidoso com isso. Tanto que ele derrotou alguns personagens que eu falei anteriormente na lista, e contra muitos deles, ele não teve tanta dificuldade. E sem contar a flexibilidade que ele tem, que é o principal estilo de luta dele. E claro, a habilidade mais forte dele. Ele é capaz de usar o Senjutsu através do modo sábio e da transformação sábia, e isso acaba deixando ele muito mais forte do que ele normalmente é, né? E ele normalmente já é forte. Então, ele foi o único Genin que conseguiu peitar o Dippa, coisa que nem mesmo o Jonin estava conseguindo. E além de tudo isso, ele ainda é um ninja sensorial, ele consegue usar algumas armas durante a batalha, como veneno. Ah, e claro, ele pode usar a mesma técnica do Iruka, né? Assim como todo mundo, praticamente. Ele também demonstrou muito ágil e muito furtivo. Então, o Mitsuki só tem elogio, não tinha como ele estar em outro lugar dessa lista. E vou resumir com duas palavras: parabéns! O Shinken é o filho adotado do Gaara, e ele demonstrou ser muito poderoso desde que ele era pequenininho, assim como o Gaara era. Ele tem afinidade com o estilo magnetismo, que é o mesmo estilo que o pai do Gaara usava e que o terceiro Kazekage usava, que a gente viu um pouquinho com Sasuke. Só que a forma que o Shinken usa é parecida com a do terceiro Kazekage, que era dito ser o Kazekage mais forte da vila até então. E com esse estilo magnetismo, como eu falei, ele usa a areia de ferro, que é o mesmo estilo do terceiro Kazekage, e ele consegue fazer várias coisas com ele. Desde uma capa simples, que vai auxiliar ele durante as batalhas, até lanças, ou para usar as técnicas do pai dele mesmo, né? Como o funeral de areia, o terceiro olho, uma espada de areia de ferro, e assim por diante. Ele pode fazer o que ele quiser, o que ele desejar com aquela areia. Ele demonstrou usar essa capacidade dele com magnetismo, usando também o estilo relâmpago. E aí tem alguns ataques dele que são só dele, como a capacidade dele de marcar alguém com a areia de ferro e fazer todos os ataques dele perseguirem aquela pessoa. Além dele conseguir atacar à distância, né? Com aquelas penas que ele faz nas asas deles, que ele faz na capa. Tem alguns extras dos volumes de Boruto, que também é dito usando areia, né? Areia normal. Mas como ele tem estilo magnetismo, ele acaba não usando esse tipo de material. Ele se mostrou muito hábil com técnicas de marionete. Inclusive, ele tem um selamento com técnicas de marionete. E foi um selamento capaz de segurar um Otsutsuki por bastante tempo. E tirando o Boruto, que sempre teve ajuda de outras pessoas, e uma das pessoas foi o Shinken foi o único Genin que conseguiu peitar o Urashi. Ele demonstrou o quão forte ele é, né? Não tem muito como tirar esse lugar dele. E inclusive derrotou alguns personagens dessa lista. Inclusive, o Boruto e a Sarada, ele derrotou os dois juntos. Então é algo que realmente não dá pra tirar dele, hein? O Shinken realmente é o Genin mais forte. Achou que eu tava brincando? Mas enfim, gente, é isso. O vídeo deve estar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tô fazendo com carinho mesmo. Eu prometo que as próximas listas serão menores. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí embaixo, que isso me ajuda muito. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E se você quiser compartilhar a sua opinião com algum dos seus amigos, você pode mandar o link para eles. E você também pode fazer o seu próprio ranking aqui nos comentários. Eu vou gostar de ler e a gente pode interagir um pouquinho sobre isso. Debater algum personagem ou outro, beleza? Então tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.